Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo ao Incorpora Cast, seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje nós recebemos o Gustavo Drummond, CEO da Zero Positivo, e o Lauro Marins, Head de Consultoria e Produtos Digitais da Way Carbon. Sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast. Agradeço demais a presença de vocês aqui no podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar participando aqui, André. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar muito hoje sobre sustentabilidade, meio ambiente, redução de pegada de carbono e os desafios da construção civil para a redução de impacto ambiental e também aumento de eficiência. Gustavo, para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o que a Zero Positivo faz e o porquê desse nome. Legal. Muita gente pergunta, né? O pessoal a gente acha legal o nome, né? Zero Positivo. Mas por trás do nome tem um pouco da nossa história, né? Do nosso propósito, né? A ideia do nome Zero Positivo veio da questão da gente minimizar esse impacto ambiental causado pela construção civil e fazer desse efeito, que hoje é negativo, um efeito positivo, né? Trazendo uma nova oportunidade, seja de redução de custo, aumento de produtividade e principalmente a redução da emissão dos gases de efeito estufa. E o que a Zero Positivo faz? A Zero é uma startup, é uma empresa de tecnologia. Nós pegamos o conhecimento dos fundadores da empresa, todos nós estamos mais de 20 anos no setor, e a gente transformou em soluções que a gente acredita, né? São soluções que nós já fizemos na prática, mas de forma analógica, e a gente está trazendo a tecnologia para impulsionar essas soluções. Né? E a Zero é uma startup voltada para gerar esse impacto ambiental positivo no setor da construção civil. Lauro, e você? Conta um pouco para a gente sobre o trabalho da Way Carbon, de que forma vocês podem colaborar nessa questão de sustentabilidade na construção civil. Legal. A Way é uma empresa de consultoria especializada na área de sustentabilidade e mudança do clima. A gente já tem 18 anos de atuação, já é um pouquinho mais velho. Somos originários de Belo Horizonte, mas hoje a gente tem uma atuação global. Uma equipe super multidisciplinar, mais de 70% da equipe tem ou mestrado ou doutorado, então é uma equipe extremamente técnica também. E a gente já fez trabalhos de consultoria e também nessa área de software e tecnologia para muitas empresas e muitos setores, e o setor de construção civil e incorporação é um setor que a gente atua bastante, atende bastante e tem vários desafios no setor, e a gente tem bastante experiência também em atuar com esse setor. A questão para vocês dois, na área de atuação, tanto da Zero Positivo quanto da Way Carbon, quais são os maiores desafios para a construção civil brasileira e que soluções a Zero Positivo e a Way Carbon têm para esses entraves enfrentados pelo setor? Perfeito. O setor da construção civil ele é muito complexo e ele passa por diversos desafios e diversos ciclos. A gente tem alguns desafios naturais do setor, sempre envolve a questão da taxa de juros, a questão da mão de obra, uma dor que o setor está passando, mas dentro da área de atuação nossa, né, a nossa grande preocupação e a nossa grande propósito da criação da Zero é, de fato, reduzir a pegada de carbono, né, da construção civil desse setor. Né? Então, a Zero nasceu com esse propósito, mas, ao mesmo tempo, a gente quer fazer isso sempre conciliando a eficiência operacional com a redução dos gases de efeito estufa. Né? Então, a gente quer desmistificar um pouco dessa questão que sustentabilidade é caro. Né? E, na verdade, sustentabilidade tem que ser o core do negócio. Né? Uma empresa sustentável é a empresa que gera lucro, né? E que, de fato, tem uma responsabilidade sobre o ambiental. Né? Então, em cima desses desafios do setor, a pegada de carbono, a reduzir a pegada de carbono é o nosso grande foco. As empresas e o setor, quando vem procurar o Way ou quando a gente também vai conversar, eu diria que são múltiplos desafios e também estágios de maturidades diferentes que a gente encontra dentro do setor. Você tem uma empresa que talvez já esteja em capital aberto, já esteja um pouco mais avançada, já sofre um tipo de pressão diferente que a própria bolsa já coloca. Então, assim, a agenda de sustentabilidade ou a própria agenda da mudança do clima já entra meio quase como uma regulação, né? Pressionando as empresas a terem sua estratégia, a entenderem bem a sua cadeia de valor, a mapearem seus riscos, a compreenderem que tipo de material, que tipo de fornecedor, como que eles estão fazendo, a calcular sua pegada de carbono. E aí a Way tem toda uma tecnologia, inclusive um software, que é o Way Carbon Ecosystem, que a gente tem hoje, que ajuda a fazer todo esse cálculo da pegada de carbono, por empreendimento, obra por obra, e você consegue também medir qual que é o impacto que você está causando naquela obra, naquele ponto específico.
além dos serviços consultivos, que aí vai um pouco de tudo. Né? Desde criar estratégia dentro da organização, estruturas de governança, apoiar nessa agenda de sustentabilidade num guarda-chuva mais amplo, mas também olhando por essa agenda de mudança do clima. Lauro, até acrescentando um ponto que você colocou, né? A gente vê a questão das agendas globais, né? O pacto, por exemplo, de reduzir a pegada de carbono até 2030, até 2050, mas além dessa questão, o próprio capital, né? Muito cobrando essa postura, essa mitigação, mas você tem também as novas gerações que chegam com uma consciência diferente, né? E que faz, de fato, e aí volta a questão do core da empresa, né? Uma empresa que não oferece uma solução hoje sustentável, a tendência é não conseguir vender, né, para essa nova geração que chega muito mais consciente. Pressiona toda uma cadeia. Sim, toda a cadeia. Porque, querendo ou não, o próprio mercado de construção civil, se a gente vê, mudou muito desde a pandemia. Isso. As pessoas querem ver coisas diferentes quando elas vão adquirir um imóvel, seja comercial ou seja de residência, e elas começam a olhar para atributos que tem dentro do empreendimento que elas estão entrando. Então, assim, tem geração de energia própria, tem captação de água de chuva, eles começam a ter uma preocupação muito maior com questões que estão ligadas intrinsecamente a uma estratégia da organização de como que ela vai colocar aquele empreendimento em pé ou até publicitar aqueles atributos daquele empreendimento. Isso. Gustavo, como é que a Zero Positivo consegue entregar um planejamento de redução de desperdício e da pegada de carbono de um projeto imobiliário? Queria que você dissesse o que a Zero analisa e o que é possível mitigar. Perfeito. A Zero nasceu, nós vamos lançar o termo junto de soluções, né? Mas a gente está no início da nossa operação, a gente completou um pouco mais de um ano recentemente, e a gente focou, né, no que a gente chamou de terraplanagem sustentável. Além da terraplanagem sustentável, nós vamos oferecer outros produtos que vai passar pela questão de supressão de árvores, a questão de demolição e reaproveitamento dos resíduos, reaproveitamento dos resíduos cinzas, né? Mas como início, numa startup, a gente tem que focar em algo. E aí nós focamos no que a gente chamou de terraplanagem sustentável. O que a gente faz, André? Existem diversas obras acontecendo, né? Aqui em São Paulo a gente fez um mapeamento, obras que estão para iniciar, que não entraram na fase de fundação, ou seja, estão bem nesse início. A gente conseguiu mapear 655 obras que estão nesse estágio na cidade de São Paulo. E essas obras hoje têm uma logística que não é favorável. Então, uma obra que está precisando de fazer um corte do terreno e aí ela fica com excesso de terra, ela tem um desafio de destinar essa terra para algum lugar. Às vezes muito longe, né? E muitas vezes estão longe dos grandes centros, que são os aterros sanitários, que é um grande desafio para qualquer prefeitura. E, ao mesmo tempo, você tem um outro projeto que precisa de aterrar, que está precisando daquela terra para fazer um aterro e deixar o seu terreno plano. Né? E o que o mercado, né, a boa prática do mercado, a gente sempre tentou fazer isso de forma analógica. Né? Deixa eu procurar ali no entorno quais são as obras e tal, e esse é o desafio. E fazer essa conexão era o grande desafio. Né? Eu, por diversas vezes, tentei fazer isso, não houve algum sucesso e tal. Mas a ideia da plataforma, né, e a gente usar a tecnologia nesse sentido, o que a gente criou? Nós criamos um grande banco de dados e a gente cadastra esses projetos com antecedência, com a ajuda das gestoras, que aí a gente tem que trazer qual é o volume que vai ser movimentado, a data de movimentação. E aí a nossa tecnologia tem uma inteligência de matchmaking que a gente brinca que é o Tinder, né, da Terra. Né? Então a gente faz obras complementares com interesses opostos se conectarem. E uma obra que pagaria muito caro para destinar aquela terra, porque tem um custo de transporte, tem um custo de taxa de botafogo, a gente conecta com uma outra obra que também pagaria muito caro na aquisição dessa terra e pelo transporte. E aí, no final, a operação fica extremamente saudável, porque ambas as obras reduzem muito seus custos, aumenta a produtividade, porque os caminhões percorrem distâncias menores, então mesmo o caminhão consegue fazer um número maior de viagens. E, além disso, a gente faz a mensuração nas duas operações de quanto a gente está reduzindo da emissão dos gases de efeito estufa. Porque os caminhões, né, queimam menos diesel, né, queimam menos combustível, e a gente reduz e as duas operações ficam extremamente sustentáveis. Ô, Lauro, essa redução que o Gustavo, né, exemplificou para a gente, dentro desse projeto, dessa análise de redução, de mitigar os danos, pegada de carbono, danos ambientais e tudo mais, isso inclui, nessa análise, inclui a escolha de fornecedores? Eu já emendo uma outra pergunta para os dois. Como é possível identificar o que é realmente sustentável e o que é greenwashing?
essa questão de conectar com os fornecedores, ela tem que fazer parte. Porque não adianta você ter os projetos sendo sustentáveis, mas se você conecta com um terceiro que muitas vezes fica responsável por essa operação, que não é, de fato, uma empresa sustentável, uma empresa que está cumprindo pelo menos os requisitos legais básicos, né? Então, hoje, além de conectar as duas obras, a gente também conecta com o terceiro, um prestador de serviço que passa por um processo de qualificação na plataforma. Né? Então, a gente não quer eliminar ninguém, a gente quer pegar na mão dos empresários, né, e fazer com que a empresa evolua e comece a adotar práticas que são sustentáveis, de acordo com a ISO 20400 de compras sustentáveis, né? E a questão do greenwashing é uma preocupação que a gente teve desde o momento zero da empresa, porque esse fenômeno, ele é mundial, né? Muitas empresas estão colocando, né, como verde, como uma empresa amiga do planeta, e na verdade está pegando uma carona numa tendência. Né? Então essa é uma preocupação muito forte que a gente tem, e de fato as nossas soluções são de fato empresas, são soluções que fazem a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então é uma preocupação muito forte que a gente tem. Nos projetos todos que a gente executa, a gente tem muito cuidado quando a gente dá um nome ou quando a gente dá uma nomenclatura específica. Se a gente pegar os últimos 5 anos, você teve um boom aí de, vou dizer, empresas querendo se posicionar ou até precisando se posicionar frente a essa agenda de sustentabilidade. Então, muitas delas colocando nomes bonitos, né? Eu sou net zero, sou sustentável, sou verde, e colocando esses atributos nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus empreendimentos, e a gente tem um cuidado muito grande, até porque isso depois, óbvio, colapsou, né? Ninguém mais acredita nesses labels todos, né? No sentido de que sempre tem é mesmo. E aí vem essa questão do greenwashing, e aí também começa a entrar numa linha de regulação. A própria União Europeia tem uma regulação específica com essa questão de dizer o que é, o que não é, e até punir as empresas que estão colocando isso como se tem. A gente teve caso na União Europeia, teve caso nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente segue também algumas legislações para poder dizer o que é, o que não é. Então está em discussão uma questão de taxonomia, né, para você poder ter essa consideração do que você pode chamar de um produto ou um serviço, principalmente do setor financeiro, que é sustentável, o que é verde, o que é qualquer que seja a cor ou o nome que vão dar para eles. Mas a gente tem muito cuidado de orientar nossos clientes de como usar essas questões. De novo, como é que você coloca esses atributos a seu favor, né? Menos pensando nessa questão do nome, mas mais pensando qual é o benefício final que você está causando ou no meio, ou no produto, ou no serviço, ou no cliente, onde quer que seja. E na análise de vocês, como é que o Brasil está nessa questão? O que é sustentável e o que é greenwashing? Eu acho que o Brasil está começando a ficar um pouco mais maduro nesse tema, principalmente porque teve receio do que aconteceu com a legislação europeia, né? Desses vamos chamar assim, das multas efetivas que houveram, do banimento, não é banimento especificamente, mas assim, da pressão que veio externa dentro das organizações que estavam clamando ter, e aí tiveram que tirar produto da prateleira, ou fechar lojas, ou coisa do gênero. Então, acho que o Brasil tem um pouco mais de cautela no dizer o que é e o que não é. Ainda precisa evoluir um pouco, mas ainda já tem um pouco mais de cautela. E aqui no Brasil, a gente está sendo um pouco pioneiro na questão de legislação. Então, o Banco Central já fez uma legislação para o setor financeiro, né, olhando aí para o setor especificamente bancário, colocando como que eles vão atuar nessa agenda, né, como é que eles vão mexer, como é que eles vão avaliar risco, ou risco socioambiental e climático, ou seja, já começa a colocar uma cultura de gestão dentro dos próprios bancos, que tem que olhar a sua carteira de crédito, que tem que olhar os seus financiamentos, mas que no final da conta também tem que olhar com quem ele está financiando, ou seja, já escala para cair eventualmente no setor de corporação e construção e todos os outros, e aí é uma pressão por todos os lados. Sim. Você tem uma legislação para as empresas de capital aberto, que também veio com uma ordenação dessa agenda toda. Então todo mundo tinha lá seu relatório de sustentabilidade lindo, maravilhoso, de 365 páginas que ninguém lê. Como é que você torna isso material e relevante para o setor que está querendo avaliar aquela empresa? Então você tem uma norma agora, todas as empresas de capital aberto vão ter que segui-la, né, até 2026, e já coloca uma pressão de dizer o que é relevante nessa agenda de sustentabilidade ou não, como é que isso afeta a capital ou não e como é que você reporta essas informações. Então eu vejo que o Brasil ainda tem uma escala para evoluir, mas acho que está no caminho.
Uhum. O Gustavo, você poderia contar para a gente um caso, um exemplo de atuação da Zero Positivo que impactou significativamente um projeto da construção civil, para a gente entender um pouco mais todos os serviços que vocês dispõem? Legal. Nós temos um case que foi muito legal, foi na cidade de Sorocaba, onde era um projeto, uma obra residencial que precisava fazer um aterro, né? E esse cliente nos contratou querendo 3 mil metros cúbicos de terra. No início do projeto, a gente fez um mapeamento, ele ia comprar essa terra numa jazira que estava praticamente 11 quilômetros da obra, né, fora já da área central da cidade. E durante a escavação ele descobriu que o material que estava saindo era muito maior do que ele tinha imaginado. Então esses 3 mil não aumentando para 4 mil e pouco. Né? E a gente conseguiu conectar com uma outra obra que estava no mesmo bairro, que estava a 1,4 quilômetros da obra. Então, esse caminhão que iria percorrer 10 quilômetros, 11 quilômetros, e de volta nós estamos falando de 20 quilômetros, esses mesmos caminhões percorriam 1,4 quilômetros, 2,8, e aí é menos diesel, né, mais qualidade do ar, né, e menos trânsito na cidade, benefícios. E aí, quais foram os resultados desse projeto? A gente conseguiu 60% de economia financeira nesse projeto, né? Então, a gente conectou uma obra que estava destinando a terra para essa obra, tá? Ambas ganharam. Essa obra ela teve um aumento da produtividade, porque a movimentação que a gente inicialmente eles iriam fazer em 15 dias, a gente conseguiu fazer em 8 dias. Então, houve um aumento de produtividade de 50%. E no final, foi mais interessante, a gente conseguiu reduzir 89% das emissões do gás de efeito estufa nesse projeto. Né? Então, assim, é uma grande redução. Para vocês terem uma ideia, a média de todos os projetos que nós fizemos até agora são 67% de redução, que é uma bela de uma redução, mas esse projeto específico a gente conseguiu atingir 89%. Né? Então, assim, esse é um grande case que a gente utiliza até nas nossas apresentações de venda. E aí são vários benefícios, né? Você está falando da questão do carbono, mas não é só o carbono, você também está deixando de retirar o mineral dentro da jazida. Né? Então, assim, esse reaproveitamento ajuda também nessa questão do esgotamento do recurso natural e tem uma série de benefícios. Da economia circular. Exato. Lauro, e a Way Carbon ajuda as empresas a calcularem, reduzirem suas emissões? E como é que a construção civil pode se beneficiar da adoção de práticas sustentáveis e da participação no mercado de carbono também? Vamos lá, quebrar em duas. Primeiro, sim, a gente ajuda as empresas a calcular as emissões, a medir as emissões. E assim, é da máxima, né? Você só tem a gestão em cima daquilo que se calcula. Então, a gente trabalha para várias construtoras, para várias incorporadoras. A gente tem muitos cases para trazer esse tipo de trabalho que está sendo feito. E é muito legal o ganho que a gente consegue, porque a partir do momento que você começa a calcular a pegada de carbono de determinado tipo de construção, você começa a entender que o modelo da construção impacta diretamente na quantidade de recursos que você usa e em quanto de emissão aquele empreendimento vai ter, seja na sua construção, seja na sua operação. Então, você começa a trazer também uma outra componente na hora de se desenhar o projeto, que é essa questão do carbono. A gente tem ganhos significativos, inclusive trabalhando com algumas construtoras muito de próximo, assim, de linkar o sistema deles com o nosso sistema para entender essas emissões específicas em projeto, para as decisões serem tomadas ali, levando em consideração as emissões de carbono. Então, você consegue ter reduções expressivas de 30% a 40% das emissões com essas soluções, vamos chamar assim, né? Se você escolher um cimento A versus um cimento B, um fornecedor A, ou uma solução como a da Zero, você consegue colocar essas coisas dentro da conta do processo da construção e, eventualmente, reduzir as suas emissões, mas também reduzir o seu custo ou tornar a coisa mais operacional. Mercado de carbono já é um assunto um pouco mais complexo, né? O mercado de carbono ainda está em regulação no Brasil, a gente está em discussões de como é que isso vai se dar. O setor da construção civil possivelmente não deve ser diretamente impactado, porque como está desenhada a PL, né? A quantidade de emissões diretas não é significativa para o setor da construção civil, mas sem dúvida nenhuma vai afetar todos os fornecedores da construção civil. Né? Seja de transporte, seja de logística, seja de material, matéria-prima, uma série de coisas. Então, a possibilidade para o setor da construção civil é isso. A partir do momento que você começa a compreender as emissões dos produtos, ter a pegada de carbono mais bem monitorada quando você está planejando,
sem dúvida nenhuma você vai ser mais eficiente, porque esses fornecedores são mais eficientes e têm produtos melhores para poder oferecer. Uma questão que me ocorreu aqui, a partir da análise de vocês, uma consultoria de vocês, alguma empresa já chegou a mudar um projeto, por exemplo, um sistema construtivo? Ia por um sistema construtivo, um empreendimento ia por um caminho, sei lá, a construção tradicional, e acabou optando por um sistema construtivo modular, por exemplo, pré-fabricado, algo assim? Eu não tenho nenhum exemplo assim, específico para colocar. O que a gente sabe é que sim, existe muita diferença em questões de emissões entre um modelo e outro. Inclusive, eu não sei exatamente os nomes técnicos, aí eu posso me perder, mas eu lembro que na construção, inclusive projetos que a gente já estava, tem muita diferença entre um e outro, e as empresas acabaram optando por alguns modelos de construção diferentes. Até por entender essa pegada. Mas também por entender, aí é um tema mais amplo, que assim, como questões, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, né, da mudança do clima, vão impactar esses empreendimentos no curto, médio e longo prazo. Então a gente também tem um software que fica dentro do ecossistema para medir os impactos da mudança do clima, né, dentro do qualquer ativo que a empresa esteja analisando. Seja um empreendimento novo, seja um empreendimento que já existe, seja uma infraestrutura. Então o software é bem modular com relação a isso. E aí o que a gente percebe é que assim, as empresas, muitas de incorporação inclusive, elas começam a olhar o empreendimento para entender quais são os impactos que podem existir. Vai ser aumento de chuva, diminuição de chuva, aquecimento, enfim, o que pode ocorrer na vida útil do empreendimento, né? O que é importante isso. E aí sim a gente consegue ver essa mudança. Porque aí sim as técnicas de construção podem ser diferentes. Sim. O modelo de construção não tanto, mas o atributo que ele vai trazer para aquele empreendimento para lidar com aquela questão é diferente, né? Então já deixa infraestrutura pronta para ar-condicionado, por exemplo. Começa a se colocar coisas ali para poder melhorar a habitabilidade, por assim dizer, do empreendimento no longo prazo. E aí o que é muito legal, porque né, de olhar só o empreendimento até a entrega da chave, você começa a pensar na vida útil do empreendimento, das pessoas que vão estar ali. Então essa consciência dentro das construtoras é o que tem sido muito legal da gente observar. Nós temos uma frase na Zé que a gente usa muito, que é comece certo do zero. Né? E essa é a grande mensagem que a gente quer deixar para o setor da construção civil. Porque se a gente não pensar desde a viabilidade no empreendimento, a gente vai correr atrás. E aí é mais difícil a gente adotar as práticas sustentáveis. Sim. Então, quando a gente fala, é muito isso, cara, comece certo do zero. Então, no momento da terraplanagem, qual que é a boa prática? A boa prática é tentar fazer uma compensação interna. Sim. De você não precisar de destinar a terra ou precisar de comprar a terra e fazer uma movimentação interna. Né? Então, essa é a grande mensagem que a gente passa para o setor. Né? A nossa solução atua bem na fase inicial, então a gente não chega a mudar uma metodologia construtiva, mas a gente traz, né, com o uso da tecnologia, a gente consegue adotar e fazer com que mais obras sejam impactadas, pensando na fase de terraplanagem com a terraplanagem sustentável. Esse é o grande entrega que a gente faz. Olha só, diante do que a gente está vivendo agora, essas questões climáticas que agora estão aí faladas durante décadas e agora estão aí na nossa pele, vocês tiveram que fazer em algum momento ou algum processo de vocês um arranjo na empresa? Olha, nas empresas de vocês, a nossa orientação a partir de agora vai ter que ser essa, aquela, alguma questão vocês mudaram tão urgente quanto as questões que nós estamos vivendo hoje no clima? Olha, para nós, o que mais mudou foi o interlocutor. Quando a gente faz projeto e desenvolve projeto, muitas vezes a gente conversa com áreas técnicas. Ou é uma área de sustentabilidade, ou é alguém ligado ao meio ambiente, eventualmente alguém de suprimentos. E o nosso interlocutor dentro dessas organizações mudou completamente. Agora a gente fala com o CEO, com o CFO, com o diretor de operações, com o diretor de engenharia. Então, a gente está trazendo urgências que a gente já fala há muito tempo, mas que hoje é muito mais, infelizmente, a gente está sentindo na pele, para discutir medidas que podem melhorar as condições, no caso, do empreendimento específico. Então, você sabe que aquela é uma região propensa a alagamento nos próximos anos. Quais medidas de adaptação você está colocando dentro do projeto? Então, é uma discussão completamente diferente do que a gente tinha uns anos atrás. Então, como é que essa área, por exemplo, a gente sabe que vai ficar mais quente ao longo dos próximos anos? Quais medidas você vai dar para melhorar o conforto térmico? Também não era uma coisa que a gente discutia tão
profundamente. Então, acho que a profundidade que a gente tem entrado nas organizações tem mudado. E aí, com isso, o interlocutor tem mudado. Você tem que subir para o poder de decisão, para quem vai realmente dar a palavra final. O que mudou foi exatamente isso que o Lauro colocou, que é a questão da consciência dos nossos clientes. Né? Antigamente, e aí a nossa vida é muito recente, mas a questão de um ano atrás, quando a gente ia numa consultora para projetar uns projetos, normalmente o CEO estava com essa agenda debaixo do braço e estava com essa consciência. Hoje, após esse tanto de eventos que nós estamos vivendo, né? No início foi as enchentes, a questão do ar agora aqui em São Paulo, né? Então está todo mundo vivendo isso com mais frequência. Então, o que a gente percebe é que essa consciência está permeando. Né? O engenheiro da ponta que estava lá preocupado com a produtividade, com a redução de custo, né? Com a questão da mão de obra, com outros problemas, agora ele está trazendo essa consciência. Né? E isso faz com que a nossa solução seja bem vista por mais atores, por mais pessoas dentro das incorporadoras e nos consultores. Foi necessário ampliar a preocupação e rearranjar projetos, enfim, todo um planejamento, imagino. E diante desse cenário, né, e com a experiência de vocês, o que vocês veem para daqui 5, 10 anos no mercado de construção civil? Dá para adiantar alguma coisa? Sei lá, vocês, olha, eu imagino que o sistema construtivo X é o sistema que vai ser mais demandado, principalmente considerando essa questão de conforto térmico e tudo mais, que imagino que seja a preocupação uma das maiores nesse momento. Enfim, da área de vocês, o que dá para a gente adiantar? O que vocês estão vendo? Olha, daqui para frente a tendência é essa. Na minha visão, eu vejo o seguinte, Andréia, essa questão é uma questão que a gente não pode olhar para o futuro. Nós temos que pensar nela agora, a questão da necessidade do presente. Se a gente ficar sempre olhando essa questão para o futuro, daqui a pouco bateu 2030, nós vamos cumprir umas metas nenhuma, né, de buscar o net zero ali. Então, para mim é uma questão do presente. E aí, o que a gente está vendo de boas práticas que a construção está cada vez mais assumindo essas tendências, né? Primeiro, uma questão de integração da concepção dos projetos com a execução, e aí por buscar soluções que sejam mais eficientes, né? Que a autonomia do projeto ali vai ter um impacto menor durante a sua vida do empreendimento. A adoção de materiais com uma menor pegada de carbono, né? Então, materiais sustentáveis, né? Então, hoje a gente está começando a ver uma consciência de buscar isso, e por serviços, né? Serviços igual da zero, né? Então, uma preocupação que antigamente o pessoal não estava tendo, hoje está se tornando mais presente. Né? E a gente acredita muito na questão de algumas tendências, né, como essas, mas também alinhando a tecnologia. Né? Então, utilizar mais a tecnologia vai ser uma das grandes tendências da construção civil, que é um setor ainda muito arcaico. Né? Então, no campo de obras, por mais que evoluiu muito, se pegar 10 anos atrás do que é hoje, houve uma grande evolução. Mas ainda tem espaço, né, da gente utilizar mais a inteligência artificial, a automação. A gente fala de problema de mão de obra, mas os canteiros são poucos autônomos, né? Então a gente tem muita necessidade desse sentido, e o uso de dados, né? O uso de dados nas decisões, né? Então o que a gente fez foi conciliar um pouco dessa questão, o uso de dados, inteligência artificial para captar informações, para de fato conseguir potencializar, né, as boas práticas do setor. É difícil cravar, né, o que vai ser do futuro. Sim, mas eu pergunto assim, dentro do que vocês estão vendo. O que a gente vê é o seguinte: primeiro, com certeza, uma ampliação da consciência sobre essa pauta, essa necessidade de se discutir esse tema, né? Cada vez mais profundidade, em cada vez mais relevância dentro das organizações. Soluções que não sejam só baseadas no custo, porque hoje a gente sabe que algumas soluções efetivamente ainda não são custo-efetivas, então você precisa também da empresa olhar que o empreendimento vai durar 20, 30, 40, 50 anos, e para isso ela precisa investir na operação também dessa questão. E que esse tema já é muito latente, né? Então muita gente já tem a consciência, já pensa, já projeta olhando para essas questões, mas ainda não é a maioria. Então a gente trabalha com muitas construtoras, muitas incorporadoras, mas tem muitas e muitas que a gente não trabalha, e que a gente sabe que não estão ainda olhando para essa agenda com a devida responsabilidade. Isso é um problema. Isso é um problema porque não ainda vão por um caminho muito diferente do que as outras estão indo, vão muito em desacordo do que a gente precisa como humanidade para o futuro.
Então tem um desafio também de educação ainda do próprio setor, de entender que há caminhos para se fazer isso, há maneiras de se fazer isso, e a gente precisa avançar nessas tecnologias e nessa questão com muita celeridade. 2030 é amanhã. Tá aí. E a gente tem um desafio grande aí de como é que nós vamos reduzir as emissões, de como é que a gente vai olhar para o setor, como é que a gente vai olhar para retrofit, né? A gente tem muita coisa que já está feita, como é que isso se adapta a essas novas questões. Então, acho que tem um caminho longo ainda para a gente. Legal. Eu vou emendar a pergunta que tem a ver com a maneira como você respondeu, Lauro. Eu gostaria que vocês comentassem a importância da colaboração entre diferentes players do mercado. A cadeia da construção civil, uma cadeia super extensa. E justamente qual que é a importância da colaboração para enfrentar esses desafios e a gente ter negócios, projetos cada vez mais sustentáveis? Eu acho que é fundamental a colaboração. Apesar de que é um setor extremamente competitivo, um empreendimento lá do outro, cada um com diferenças de preço e tudo mais, a colaboração precisa existir para que a gente atinja o que a gente precisa atender. Seja num processo de homologação e acreditação de fornecedores, onde você possa ao menos compartilhar a informação e entender o porquê, o benefício que aquele fornecedor traz, seja trazer o benefício que a Zero traz, por exemplo, onde você possa conectar obras e ter redução de custo, vai ajudar todo mundo no final da história. Eu acho que traz essa agenda um pouco mais latente assim, do que precisa ser feito. E olhar um pouco o desafio que a gente tem pela frente. Não adianta 3, 4, 5, 10 empresas ir para um lado e 50 ir para o outro, né? Se a gente não tiver um ordenamento que todo mundo precisa ir para o mesmo sentido, porque a gente tem um desafio em comum como humanidade para combater, eu acho que vai ficar bem difícil. Para isso, óbvio, nós estamos falando de regulação, tem uma série de coisas, mas também que todos sejam empresas grandes e adultas de sentar na mesa e discutir os problemas, as dificuldades e como é que o setor como um si só pode ter um posicionamento e avançar nessa agenda. E eu imagino, me corrijam se vocês considerarem que esse raciocínio está errado, as empresas que não começarem a se adequar, e já é tarde, já estamos... Dá tempo ainda. Dá tempo, mas vamos precisar correr, aumentar a velocidade. Essas empresas vão ter problemas com questões regulatórias, problemas com o consumidor e vão ter problemas também que imagino que elas vão gastar muito mais depois, vão ter um trabalho, um esforço maior para se readequarem e também uma oneração maior, imagino. Com certeza. Você falou de alguns pontos, mas tem a questão do funding, né? A Cancer depende de funding, né? E o capital quer essa mudança. O capital já está dando financiamento diferente para quem está fazendo essa mudança. Então, assim, é uma questão de competitividade, né? Olhar para isso é uma questão de competitividade. Não dá para ficar fora, né? Você vai deixar de vender, porque o próprio perfil do consumidor vai querer saber se o empreendimento ele é sustentável ou não é. Porque até para o consumidor o financiamento vai ser diferente. Mais barato. É mais barato. Se você compra um empreendimento hoje, já tem linhas bem difundidas, que tem esses atributos todos, o financiamento para o consumidor final fica mais barato. Então, não só ele compra um empreendimento que tem todas essas questões, que a construtora levou todas essas questões, mas para ele o capital é mais barato. Então, assim, tem uma série de benefícios para isso. Então, a tendência é que a pressão do consumidor aumente. Com certeza. Se pós-pandemia já houve esse aumento de demanda, diante dessas facilidades, vai aumentar muito mais. Mas se esperando direto, vai ficar mais caro. Para quem não fizer essas ações, ou esperar que seja lá o que for, com certeza vai ficar muito mais custo efetivo para ele, muito mais caro poder se adaptar a essas questões todas. Se me permite, eu queria voltar lá para o interior da questão da colaboração. Claro. A colaboração, para mim, é uma dessas tendências da que a gente começou mais cedo, né? O mundo hoje vai ser mais colaborativo, né? E o setor, né, que a Abraim que teve um papel muito importante nesse sentido, né? O setor é muito mais unido do que já foi, porque já existe uma entidade há 10 anos juntando, né, colocando os players diferentes para conversar sobre pautas que afetam todo mundo, né? Então, eu vejo que essa colaboração é uma das tendências, né? E a nossa plataforma, ela só existe de forma colaborativa. Porque, né, é uma grande plataforma para a gente conectar todo mundo. Sim. E aí a gente conecta não só o residencial, né, com uma incorporadora ali, a gente está conectando obras de diversos segmentos, né? É uma obra de galpão logístico, uma obra comercial, com uma obra residencial, com uma obra hospitalar.
mas que estão movimentando terra. Que se não fosse a mediação de vocês, não iam conversar, não se encontrariam. Então é uma grande comunidade que a gente cria na plataforma, né? Conectando diversos atores aí. Os negócios sustentáveis, eles são colaborativos, né? É uma cadeia que precisa conversar e um depende do outro. A gente precisa entender que precisamos ser mais colaborativos, essa é a verdade, né? Tá certo, eu agradeço demais ao Lauro da Way Carbon e ao Gustavo da Zero Positivo. Foi muito boa essa conversa, atualizando aí o mercado sobre os negócios sustentáveis, o que vocês estão vivendo agora, o que imaginam que é tendência e também sinalizando a necessidade das empresas que ainda não se ligaram, não estão muito atentas a essas questões. Muito obrigada por participar aqui do podcast. Até uma próxima. Muito obrigado. Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.